No diário de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre a paz. Essa virtude que não depende de circunstância, ela não depende do ambiente. Essa paz que excede todo o entendimento é a paz que Jesus nos dá, é uma paz de espírito. É a paz que Jesus nos entrega e fala pra gente em João 14, 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. É a paz que, independente da situação, você confia em Deus. E esse confiar, ele só pode acontecer através de um relacionamento, através de você conhecer a Deus. Então, hoje nós vamos mergulhar um pouco mais nessa virtude e aprender a como podemos praticar isso de fato, trazer isso, transformar esse conhecimento em atitudes no nosso dia a dia, para que a gente possa de fato ser os pacificadores que Jesus fala no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados de filho de Deus. E Deus que nos justifica quando confiamos e agimos em obediência a Ele. Vem comigo para mais um diário, mais um confronto e mais um conforto na presença do Senhor. Estudando sobre esse assunto, sobre paz, eu percebi que na Bíblia fala de vários tipos de paz. Pelo menos 3 foi o que eu listei: a paz com Deus, a paz de Deus e a paz com os outros. Eu tenho pelo menos uns 3 ou 4 versículos para usar para cada uma dessas paz, mas antes da gente seguir falando sobre isso, eu gostaria de trazer uma história que é uma história muito importante da Bíblia e que me ensina muito cada vez que eu olho para ela. Eu quero exemplificar qual que é a diferença que faz nós temos cada um desses tipos de paz em nós. Saul, ele foi um rei ungido, o primeiro rei de Israel, ungido pelo próprio Deus, escolhido por Deus. Ele, enquanto tinha o Espírito de Deus com ele tinha êxito e ele tinha êxito em qualquer batalha que ele entrasse. E ele tinha sucesso em tudo. Porém, com o passar do tempo, ele começou a se envaidecer e a querer fazer as suas vontades e a vontade das pessoas que estavam em volta dele. Com isso, ele começou a desobedecer a Deus. E o propósito do que Deus deu para ele mudou. Ele tinha o poder de Deus, só que ele começou a usar isso para vontades próprias. O que antes a intenção era aproximar o povo de Deus, né, e trazer Deus para perto do povo e o povo para perto de Deus, se resume apenas em glorificar o nome do rei. Ele começou a se colocar no lugar de Deus. E com essa desobediência, Samuel, direcionado por Deus, avisa Saul que ele perdeu a graça, que ele perdeu a presença do Senhor e que Deus escolheria uma outra pessoa para colocar no lugar dele. Quando ele entende que ele perdeu o favor de Deus, ele entende que ele perdeu tudo. Então, o propósito dele deixa de ser agradar aos outros, deixa de ser agradar a Deus para ser manter a coroa na sua casa, manter a coroa na sua cabeça. E ele, com isso, ele perde a paz com Deus, porque ele sabe que ele perdeu esse favor por conta da desobediência. E aí ele perde a paz interior que ele tinha, sabe? Ele começa a ficar ansioso e tudo em torno dele gira em manter a coroa em sua cabeça, na sua casa. Samuel, ele avisa, amando de Deus, que Saul, com a sua desobediência, o legado dele acabaria nele, que não teria, os seus filhos não continuariam no trono. Então, ele começa uma luta constante e incessante para mudar isso. Mas o erro de Saul, sabe qual foi?
ele, quando se dá conta disso, ele não se volta para Deus e pede perdão. Pelo contrário, ele trava uma guerra contra Deus. E ele começa a ficar tão obcecado pelo seu próprio reinado que ele começa a perseguir tudo o que Deus pode usar para levantar essa outra pessoa. Então ele faz atrocidades quando ele perde essa paz interior. Aonde ele vai, o que antes era graça, era felicidade, era alegria, ele carrega com ele agora um ressentimento, um rancor, uma amargura, sabe? Ele mata todos os sacerdotes, ele manda destruir uma cidade que desde o tempo de Josué vivia em paz com Israel. E ele começa a perseguir Davi quando percebe que Davi é o novo escolhido de Deus. Ele entende que Davi é esse escolhido, por quê? Porque ele começa a ver a ação de Deus sobre a vida de Davi. Então ele persegue Davi durante anos e ele faz de tudo para acabar com Davi. Davi, em contrapartida, ele ele é ungido por Deus também. Só que mesmo sendo perseguido por Saul, ele nunca levanta a espada dele contra o ungido do Senhor. Ele sabe que Saul persegue ele injustamente, mas ele nunca se volta contra Saul. Por quê? Porque essa luta não é dele. Essa luta é entre Saul e Deus. Ele está perseguindo Davi porque ele não entende o que ele realmente precisa fazer. Só que Davi, tendo o Espírito de Deus em si, ele não paga o mal com o mal. Pelo contrário, ele foge, ele se abstém da luta. Davi, sendo o guerreiro que era, ele sabia que ele podia derrotar Saul em qualquer momento, ainda mais porque ele sabia que tinha o Espírito de Deus a favor dele. Mas ele escolhe não fazer. Ele escolhe por quê? Porque ele diz que se Deus ungiu Saul, é Deus que vai cuidar de Saul, e não ele. Ele não vai levantar a mão dele contra alguém para quem Deus olhou um dia. E Saul, levado pela sua própria ganância, pela sua própria ansiedade, seus sentimentos, suas emoções, que era a prisão dele mesmo, ele entra numa guerra que ele não tem como ganhar, e ali ele morre com todos os seus filhos. Ou seja, o legado de Saul acaba realmente. Invadi o vídeo aqui só para fazer uma pequena correção. Eu fiz um resumo muito por alto da história de Davi e de Saul, porém, nessa batalha onde Saul morre com seus filhos mais velhos, ainda sobra mais um filho que não estava em batalha e que é coroado após a morte de Saul. Mas como Deus já havia determinado, a coroa não permaneceria na casa de Saul e esse filho dele também é morto. E só daí, então, é que Davi é coroado sobre toda Israel. Até então, Davi só é rei em Hebron, mas depois da morte desse último filho de Saul, é que Davi é coroado sobre toda Israel. E ali começa o reinado de Davi, sem ele precisar levantar um dedo contra Saul. Deus é quem arquitetou e cuidou de toda essa situação. Agora eu quero explicar o porquê que eu falei dessa história. Porque a paz do fruto do Espírito, ela não é uma paz que depende de circunstância. Davi, ele tinha essa paz. Então não importava se ele estava no palácio ou se ele estava no deserto. Mas ele tinha essa confiança que Deus cuidaria dele. Por que Davi tinha essa confiança? Porque ele olha para trás e ele sabe que lá, quando ele cuidava de ovelhas, Deus já cuidava dele. Porque ele derrotou inimigos que nenhuma outra pessoa derrotaria. Quando ele enfrenta o gigante, ele não ganha porque ele era forte, porque ele era guerreiro. Ele era só um menino, mas porque ele confiava que Deus cuidaria dele. Porque ele estava lutando aquela guerra, aquela batalha, em nome de Deus e não em nome da sua própria vontade. Quando ele foge de Saul, ele está fugindo justamente se abstendo da sua vontade de vingança. Ele está obedecendo a Deus. Ele está obedecendo o que Deus tem falado com ele. E os valentes que estavam com ele no deserto, eles falavam, olha, você tem oportunidade, mata Saul agora. Por várias vezes isso aconteceu. Mas ele sempre se posicionou e falou, não, eu não vou fazer isso.
O que eu quero dizer com tudo isso? Quando você tem essa paz com Deus, essa confiança de que Ele cuida de você, que você olha para trás e você vê o cuidado dele em épocas da sua vida que você não sabia o que fazer, você sabe que Ele está no controle, você sabe que você não precisa agir de acordo com a sua própria vontade e muitas vezes desobedecer a Deus para dar o seu jeito. Eu sei que muitas vezes na nossa vida a gente acha que ser um pacificador é se abster das brigas somente, mas não é só isso. É você confiar que Deus tem uma solução melhor do que a sua. É você ter a chance de poder falar o que você quer na cara da pessoa e você esfregar a verdade na cara dela e você ter razão e você usar isso a seu favor, mas você escolher não fazer. Por quê? Porque você tem misericórdia, você entende que aquela pessoa também é um filho de Deus e ele precisa ser confrontado, mas não daquela maneira. É você se abster do seu direito de falar o que quer e escolher ir pro pé da cruz, sabe? Falar com Deus para que Ele resolva isso. E aí nós vamos para a segunda paz, que é essa paz interior, que nós só podemos transbordar ela sendo pacificadores se nós tivermos ela. E não tem como a gente ter ela se a gente não tiver paz com Deus. Quando você entende que você é injustiçado por Deus de alguma maneira, assim como Saul estava entendendo, Saul ele tem esse problema com Deus porque ele fala assim: eu errei, mas foi tentando fazer o certo. Eu pequei, mas foi porque eu queria te agradar. Só que não foi o que Deus pediu para ele fazer. Deus pediu para ele fazer uma coisa e ele conscientemente fez outra. Então ele tinha essa revolta que Deus estava sendo injusto com ele, porque ele estava perdendo, sendo que ele tinha dado tudo dele. Mas ele não entendeu que Deus ele não queria o que ele estava dando. Deus queria o que ele pediu. E quando nós perdemos essa paz com Deus, todo o resto desmorona. E aí nós ficamos presos numa prisão emocional, aonde as nossas prioridades mudam sem a gente nem perceber. Então, quando a gente se sente injustiçado por Deus, a gente não tem essa paz com Ele, a gente não consegue ter a paz interior, a gente não consegue controlar as nossas emoções, a gente não consegue ter uma paz, sabe assim, um sentimento tranquilo. Você tá sempre ansioso, você tá sempre buscando fazer alguma coisa para reverter a situação, porque você não confia que Deus tem o melhor. E aí você leva isso, você entrega aos outros o que você tem dentro de si. É aquela frase, né? E acho que isso reflete muito o fruto do Espírito. Cada um só dá o que tem dentro. A boca fala do que o coração tá cheio. Então, se nós temos confusão, se nós temos angústias, dores, sofrimento dentro da gente, é o que a gente vai entregar para as outras pessoas. Então nós precisamos buscar essa reconciliação com Deus, essa paz com Deus primeiro, para que isso possa florescer, isso possa manifestar em nós. Então essa paz do fruto do Espírito é essa paz com Deus, é essa paz que não depende da circunstância. Ela vem de Deus, da confiança que você tem que a vontade dele é melhor. E por fim, vem os sermos pacificadores. Em Mateus 5:9, no Sermão das Bem-aventuranças, né? Acho que no Sermão do Monte, Deus fala que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você ser pacificador, às vezes a gente associa a se calar apenas, a não fazer briga e muitas vezes a se colocar numa posição de miséria para não ter conflito. A paz que o mundo fala é a ausência de guerra, a ausência de conflito. Mas nem sempre é isso que nós precisamos. Deus ele não quer que você se faça de capacho para os outros. Ele quer que você se posicione na maneira certa, que você aprenda, como em Provérbios 18, se eu não me engano, 21, que fala que na nossa boca nós temos o poder da vida e da morte, e que cada um come o fruto de acordo com o que fala. Então, o que Deus quer é que você, pelo menos na minha visão, que você se posicione em verdade, sabe? Que você, quando tiver a oportunidade,
de fazer a paz, que faça. Não que você passe pano pro errado, mas que você entenda que a briga, a discussão não é caminho para a paz. Que a conversa, que resolver de outras maneiras com misericórdia é muito melhor do que com briga. Se o ambiente já está pronto para uma briga, para uma discussão, o que vai ajudar você a chegar e colocar mais lenha na fogueira? Compensa mais você ser a pessoa que traz razão para tudo aquilo, sabe? Compensa mais você ser a pessoa que acalma os ânimos e que resolve na hora certa. Então, você ser um pacificador se resume a você se posicionar sim, você falar a sua verdade sim, mas falar a coisa certa, na hora certa, no lugar certo. Paulo fala em Efésios que a nossa luta, ela não é contra a carne, e sim contra espíritos e potestades. Davi, quando via Saul perseguindo ele, ele entendia que Saul não era o problema dele. Que Saul estava sendo só uma ferramenta que estava forjando ele para um futuro melhor. Ele sabia que ele não podia se voltar contra Saul, porque aquilo tudo estava acontecendo diante da vontade de Deus. Era Deus que estava permitindo essa perseguição justamente para forjar Davi. Então ele estava usando Saul como uma ferramenta para forjar em Davi o caráter que ele gostaria que Davi tivesse. Se Davi não passasse por aquilo, quem sabe lá na frente ele se envaideceria, assim como fez Saul. Ele cometeria os mesmos erros. Então, um episódio muito interessante que eu acho da vida de Davi é que durante essa fuga de Saul, ele vai parar na Filistia. E ele se junta ao exército filisteu, que era inimigo de Israel. Só que enquanto ele está no exército inimigo, ele luta as batalhas de Israel, sendo do exército dos filisteus. Enquanto ele está servindo a Filístia, ele ataca os inimigos de Israel, cada vez sobre um pretexto diferente, só que enquanto ele está fora do exército de Israel, ele ainda continua lutando a favor de Israel, ainda que com outra armadura, ainda com outro brasão, mas ele está cuidando do povo de Israel como ele pode. E ele vai derrotando todos os inimigos de Israel, sem Israel ver. Saul não sabia disso. Ninguém estava vendo, valorizando isso, mas ele estava usando a ferramenta que ele tinha nas mãos para cuidar do povo de Deus. E por causa disso, porque ele estava glorificando a Deus com suas ações, ainda que usando o uniforme de outra nação, Deus ele dava para Davi vitórias. Você entende? Então, quando você estiver aí na sua casa, você estiver aí com seus problemas com os seus filhos, com seu marido, com seu chefe, que você vê aquela situação que tira sua paz, entenda que o inimigo, ele quer te atingir, ele vai usar, seja quem for, para roubar a sua paz, para roubar a sua alegria, para apagar essa chama do amor de Deus dentro de você. E ele vai usar pessoas que ele sabe que vai te atingir. Ele vai falar através de bocas que vão te machucar. Mas saiba que a sua luta não é contra seu filho, não é contra seu marido, não é contra o seu amigo, seu chefe, não é contra essas pessoas. A sua luta é em espírito. Essa ação do inimigo, ela vem sempre para roubar a sua paz de espírito, porque se ela tirar a sua paz de espírito, você não vai ter paz interior, você não vai ter equilíbrio emocional e você não vai poder transbordar essa paz em lugar nenhum. Então ele atinge, ele mira exatamente o seu espírito. Ele quer te enfraquecer espiritualmente. Porque se o espírito morre, a carne não sustenta, a alma não aguenta. Então, nós precisamos blindar o nosso espiritual através de intimidade com Deus, através de busca pela palavra. A gente precisa se alimentar do que nos traz esperança. A gente precisa estar sempre buscando o que nos alegra verdadeiramente, que independe de situação, independe do ambiente. A paz que a gente pode estar no meio da guerra. Você imagina
Olha, Paulo e Silas, eles dormiram na prisão. E o anjo do Senhor derrubou as paredes e eles não fugiram. E isso é uma paz que excede todo entendimento. É a paz que o Senhor veio nos entregar, que Jesus fez. Através do seu sacrifício, ele nos entregou. Através do Espírito Santo. Então, quando a gente tem essa intimidade com o Senhor, essa confiança em Deus, ela só pode nascer através de uma intimidade, de um relacionamento. Pensa na pessoa que você mais confia na vida. Essa pessoa, você só tem essa confiança nela porque você conhece ela. Você conhece o caráter dela, você vê as atitudes dela. Então você confia porque você respeita e você ama. E por isso você tem essa confiança. Essa confiança que nós precisamos ter em Deus para alcançar essa paz é justamente, ela vem desse relacionamento, de você confiar nele, porque conhece as ações dele, porque vê na história todo o cuidado que ele teve com o seu povo. Você entende o sacrifício de Jesus, ele entregou seu filho para salvar você, e por causa desse sacrifício nós somos reconciliados com Deus. Quando aceitamos essa graça, nós somos reconciliados com Deus e nós entendemos que a vontade dele é perfeita. Porque, vamos lá, você acha que Jesus queria sofrer tudo que ele sofreu? Não, vamos falar a verdade. Querer, humanamente dito, eu acredito que não. Quem é que quer? Mas ele aceitou porque era a vontade do Pai. Ele não revidou nenhuma acusação. Ele viveu sem pecados porque era a vontade do Pai. E quando ele faz isso, ele abre um caminho pra gente, um caminho da graça, de salvação. E quando você aceita isso pra sua vida, você reconcilia com o amor de Deus. E aí, através disso, você recebe essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que não depende da circunstância. E é essa paz que você transborda. E é aí que você vira esse verdadeiro pacificador. Em Tiago 3,18 diz que todos aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e colherão o fruto da justiça. Quando nós somos pacificadores verdadeiros, nós não agimos de acordo com a nossa justiça, mas de acordo com a justiça de Deus, a gente está plantando sementes dessa paz aonde nós vamos. Por quê? Porque a gente está ensinando com exemplo. É muito fácil nós ensinarmos, é igual aquela frase que fala, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É muito mais eficiente você ensinar com exemplo do que só com palavras. Então, se queremos ser pacificadores, se queremos manifestar esse fruto, nós precisamos praticar isso. Quando uma situação se levantar para tirar a sua paz, se lembra que Jesus, ele se manteve firme todas as vezes que ele foi atacado, todas as vezes que ele foi confrontado. Ele tinha essa paz interior, porque ele tinha paz com Deus, justamente porque ele tinha um relacionamento com o Pai. Então, busque dentro de você essa paz que você tem com Deus. Quando alguém vier te atacar, e por mais que a pessoa esteja falando coisas que, cara, te tira do sério, lembra que para você realmente praticar essa paz, essa confiança em Deus, você não deve pagar o mal com o mal. Você não se vinga, você não retribui. Se necessário for que você saia, que você fuja, mas que você não responda à altura. Isso é o negar a si mesmo e pegar a sua cruz. Não é você simplesmente tacar o dane-se e falar tudo que você tem para falar. Você tem o direito de falar, mas fala na hora certa. Você tem sim que se posicionar, mas se posicione da maneira certa, na hora certa. Se lembre que na sua boca você tem o poder da vida e da morte. Então, use para a vida. Você quer falar algo que você precisa falar? Ok, espera você não estar nervoso. Busca esse centro em Deus, sabe? Se concentra nele. Peça para ele discernimento e sabedoria para você conseguir ter uma conversa que não acabe numa discussão, em gritos e briga. Entende? Saiba a hora de falar. Em
Romanos 12, inclusive essa pode ser uma tarefa para hoje a respeito da paz, ler Romanos 12. Aqui fala muito sobre essa prática, como praticar essa paz que vem de dentro. No versículo 21 fala: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso é ser pacificador, é não retribuir, é não se vingar, é perdoar. Por mais que seja muito difícil, é você apresentar para Deus, falar: Senhor, o Senhor tá vendo a luta que eu tô passando, o Senhor tá vendo aquele infeliz enchendo meu saco, o Senhor tá vendo que eu não tô fazendo nada. Imagina Davi falando com Deus: meu Deus, você tá vendo aí que Saul ficou doido, tá me perseguindo, tá enchendo meu saco, eu não tô fazendo nada pra ele, pelo contrário, eu servi esse filho da mãe, eu fiz tudo o que ele me pediu, eu fiz o melhor pra ele, pra glorificar o teu nome, porque foi o Senhor que colocou ele lá, e o filho da peste tá me perseguindo. Mas ele falava com Deus, ele desabafava com Deus. Para Saul, ele não retornava nada. Pelo contrário, ele só falava para Saul: Saul, eu não tenho nada contra você, me deixa em paz, meu filho. Então, quando a gente se deparar com essas situações que são para roubar a nossa paz, para roubar a nossa alegria, ao invés de você falar tudo que você tem para falar para a pessoa, porque ela merece ouvir, ela tem que te ouvir, vai para Deus. Fala assim: o Senhor tá vendo o que eu tô passando, esse infeliz tá enchendo meu saco, essa pessoa tá me perseguindo, só que eu vou obedecer o Senhor e eu não vou retribuir para ela, mas eu vou vir aqui, meu Deus, falar tudo pro Senhor, porque é só o Senhor que pode me ouvir. Fofoca para Deus, não vai falar pros outros não, não retribui para as outras pessoas. Eu sei que é muito fácil, desculpa, eu sei que é muito fácil falar, e de fato é mesmo, o difícil é viver. E é por isso que a gente está aqui, exatamente para aprender a praticar isso, a colocar em prática essas coisas que nós estamos aprendendo. Porque uma das lições mais importantes que eu aprendi em Provérbios é que o Senhor, ele dá a sabedoria, mas o conhecimento somos nós que buscamos. Porém, o conhecimento, ele não faz a mínima diferença se você não praticar ele. Então, coloca isso no seu dia. Sabe, no seu dia a dia, na sua rotina, não devolver o mal com o mal, ainda que a pessoa mereça, ainda que ela esteja te pedindo para você fazer, que ela implore, que ela fala: vai, me bate, me bate. Não faça, não faça, porque o negar a si mesmo, a renúncia que Jesus nos ensina e direciona, é justamente isso, é renunciar ao seu direito de se vingar e entregar nas mãos de Deus, porque dele é a justiça. Foi isso que Davi fez. Davi fugiu de Saul e aos olhos de outros homens, de repente, ele fosse fraco. Mas os fiéis, os guerreiros de Davi, eles seguiam Davi de perto e eram leais a ele. Sabe por quê? Porque eles sabiam o motivo que Davi não atacava Saul. Eles mesmos aconselhavam Davi a acabar com Saul. Mas eles viam Davi praticando aquilo e eles sabiam que o Espírito de Deus estava sobre Davi, porque se não fosse assim, se não fosse movido pelo Espírito Santo, qualquer um já teria matado Saul, perdido a paciência com Saul. E por conta disso, eles aprendiam com o exemplo de Davi. E essas ações de Davi ensinavam os seus guerreiros e transformavam a vida deles. As suas ações de paz, as suas ações de se abster do seu direito de devolver, de se vingar, tudo o que você faz testemunha a transformação que o Espírito Santo faz na sua vida. E essas ações vão impactar não só você, mas a sua família. É assim que você vai ensinar o caminho certo para quem está observando você. Mais uma vez eu te falo, isso tudo que eu te digo para você praticar não é para as outras pessoas verem, é entre você e Deus, mas que através de você o brilho do Espírito Santo ele se mostre e as pessoas consigam ver a ação de Deus na sua vida. E só para finalizar, em Romanos 12:17 fala o seguinte: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos.
Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Fazendo isso, você vai estar ensinando para ele o caminho do Senhor, verdadeiro, na prática. Isso não significa se fazer de capacho. Isso não significa se calar o tempo todo. Isso significa que você vai ter sabedoria no seu falar. Vai falar a coisa certa na hora certa. Mas principalmente, antes de falar, você pensa, você dá lugar para o Espírito Santo, sabe? Você pensa no que Deus espera de você. O que Ele tem te ensinado? O que Ele tem pedido de você? Como que você pode negar a sua própria vontade e glorificar a Deus nesse momento que o inimigo está tentando roubar a sua paz? Eu espero do fundo do coração que faça sentido para você, que você consiga entender o que eu quis dizer com essa paz e que essa paz do fruto do Espírito, ela é a paz que excede todo o entendimento. Ela é a paz que a gente não consegue entender de onde vem. Ela não depende da circunstância, da situação, não depende de saúde ou de felicidade. Ela é um estado de espírito. E para que nós tenhamos paz em corpo e alma, é essencial que essa paz de espírito ela venha primeiro. Então que a gente busque confiar em Deus, aprender dele, obedecê-lo, sabe? Viver conforme Jesus nos ensina. Porque se o espírito estiver fortalecido, se nós temos paz com Deus, nós teremos a paz de Deus e nós teremos a paz com outros. Poderemos nos chamar pacificadores, poderemos ser chamados filhos de Deus e seremos justificados por Ele próprio. Então, pratique isso. Leia Romanos 12 e eu vou deixar na descrição do vídeo mais alguma coisa, alguns outros versículos que eu usei nesse estudo. E é isso. Até a próxima virtude, até o próximo estudo.